Uma aula com o objetivo de auxiliar os alunos na programação. Neste caso é o Java. Continuando da aula passada aqui, o que nós temos aqui? Eu já criei meu primeiro projeto chamado Minhas Classes, e ele já trouxe para a gente o Source aqui, o SCR. Aqui nós vamos criar a nossa primeira classe. Como é que eu faço para abrir uma classe? Nós temos já esse ícone, esse botão pronto aqui, ó. Se você clicar na setinha, dentro dele nós temos o quê? Todos esses itens aqui. A gente vai querer o quê? Trabalhar com classe. Então, o mais fácil é clicar nesse C com sinal de mais, ó, New Java Class. Vou abrir essa tela, ele já vai trazer o caminho onde ele vai gravar isso, dentro dessa pasta que a gente tem aqui, dentro do Source, CRS. Qual que é o nome aqui? Então, como eu já passei isso para vocês, teste primeira classe Java. Se eu não marcar isso daqui, ó, public static void main string args, ele não vai trazer isso pra gente. Então fica duas opções aqui. Ou você clica, ele já coloca isso automaticamente. Nesse caso eu cliquei, finaliza. Ou você vai ter que digitar. Então como é que ficou? Ele criou aqui o J de Java. E aqui, ó, ele já trouxe pra gente o public static void main. Supondo que você não tivesse marcado, o que aconteceria? Ele ia trazer dessa forma. Aí você teria que digitar o public static void main. Aqui eu vou explicar para vocês o mesmo exemplo que eu passei em sala de aula. Aqui então eu vou criar uma variável qualquer aqui chamada valor. Ela é do tipo int, que é inteiro. Quando você começar a digitar, criar as variáveis as primeiras vezes, o que acontece? Essa variável, olha como é que ela vem. Ela fica pontilhada em amarelo, mas não quer dizer nada para nós. Ela simplesmente fala que ela nunca vai ser usada, tá? Então não se preocupe com isso, só o que tiver em vermelho. Aqui nós vamos criar variáveis do tipo string. Então, a info1, info2, ponto e vírgula. Lembrando que a estrutura como que é? É o tipo da variável, o nome da variável. Se eu tenho mais de um do mesmo tipo, eu coloco vírgula. Vou colocando vírgula, vírgula, e mais eu tenho que terminar com ponto e vírgula para finalizar. Aqui então, eu criei essas variáveis do tipo string, e essa string, ela aceita todos os caracteres do teclado. Então eu vou falar aqui o info 1 vai receber para mim uma informação. Então, ó, teste da linguagem, ponto e vírgula. Observe que o info1 ele é do tipo string. Então ele recebe qualquer informação do teclado, qualquer letra, qualquer caractere. Só que eu não posso deixar ele sem colocar aspas. Tem que ser entre aspas. Se eu tiro as aspas, o que acontece? Ele acha que cada palavra dessa, teste da linguagem, é uma variável. Então ele fala, opa, isso aqui não foi declarado. Se você voltar aqui, ele coloca, não é possível resolver essa variável. Inclusive ele te oferece algumas modificações aqui. Mas o que nós queremos aqui é preencher essa variável com uma informação e é do tipo string. Outra coisa, quando eu estou digitando, ó, ele não traz as variáveis que foram criadas aqui, que é info de informação. Você começa a digitar, ó, ele não traz. Se você apertar o Ctrl barra, ele preenche, ó. Aí você seleciona, ó, info2 igual. Abro aspas, fecho aspas, e aqui eu vou escrever Java. Ponto e vírgula. Agora eu vou imprimir isso aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Tem um comandinho aqui que é o system.out.print. E aí ele me oferece algumas variáveis aqui.
Mas nesse caso, o que a gente quer imprimir? É o info1 e o info2. Eu vou imprimir por parte, ó, o info1. Então vamos rever o que eu fiz aqui. Eu criei duas variáveis do tipo string, uma do tipo inteiro. Aqui eu passei duas informações para ele, teste da linguagem e Java. E aqui eu mando ele imprimir na tela. Esse info1, então, o que contém dentro do info1? Contém teste da linguagem. Vamos executar. Onde que eu executo? Aqui, ó, no run. Você pede para ele executar. Ele vai trazer para a gente essa tela, ok. E ele vai executar isso para nós. Então, ó, teste da linguagem, teste da linguagem. Então, testou. Eu quero juntar teste da linguagem em Java. Como é que eu faço isso? Simplesmente você vai juntar eles, ou a gente chama de concatenar. Como que você faz isso? Simplesmente coloca o sinal de mais, que ele vai juntar com o quê? Info, Ctrl barra, info2. Pronto. Agora vou pedir para ele executar. Só que tem um detalhe nessa execução. Dê uma olhada. Olha como é que vai ficar a frase. Teste da linguagem Java. Observem que não tem espaço aqui, ó, tudo junto. E aqui também não deixei espaço. Como é que eu resolvo esse problema? Vocês podem fazer de duas formas. Uma, ou você dá o espaço aqui e executa. Vai ficar lá, deu espaço. E a outra maneira de fazer isso é você colocar o espaço aqui na frente, mas eu não aconselho fazer isso. Funciona da mesma maneira, mas não é interessante. É melhor você deixar aqui no final para dar esse espaço. Então, executando. Outra maneira de fazer isso é você colocar o espaço aqui entre eles, ó. Coloca o sinal de mais e mais. Aspas, porque as aspas é o que vai estar apresentando na tela. Então aqui eu vou deixar um espaço aqui, ó, e pedir para ele executar. Então, ele vai executar teste da linguagem Java. Não tem espaço aqui, mas eu deixei um espaço aqui. Essa foi a nossa primeira aplicação. Vamos falar também de variáveis tipos primitivos. Eu passei para vocês uma relação, mas vamos falar de cada um deles. Então, para isso, eu vou criar uma nova classe. Como é que eu crio essa nova classe? Clicando aqui no Czinho mais, que é o New Java Class. E aqui, ó, então, tipos primitivos. São variáveis do tipo primitivo. Aqui embaixo, Public Stack Void Main. Se você esquecer, você pode digitar. E aqui vamos ampliar um pouco. Outras considerações aqui nessa tela. Se você clicar duas vezes em cima do nome, ele amplia para você trabalhar melhor. Clicou duas vezes, ele volta. Clicou duas vezes, ele amplia para você trabalhar. Clicou duas vezes, ele volta. Aqui novamente eu vou tirar o to do. E a estrutura é sempre essa, tá, gente? Não vai modificar. Public Class, o nome da sua classe. E esse é o main, é onde é executado tudo. Sempre lembra da chave, essa chave. Essa chave abre e fecha com essa, ó. Pode perceber que ela junta, você clica aqui, ela marca quem é o parceiro dela. E aqui o Public Stack Void Main também, você clica e ele demonstra isso. Ok? Aqui então nós vamos criar variáveis do tipo primitivo. Então quais são os que eu passei para vocês? Então vou começar com char, de caractere, sexo, recebe, sempre assim. Como é que funciona? Char é tipo caractere, ele só aceita um caractere. Aqui eu coloco o nome da variável e aqui o valor que está passando para ele. E ele não utiliza aspas, que nem foi feito dupla, é aspas simples. O próximo é do tipo byte. Então, idade igual a 16. Depois nós temos short. Short
código igual a 256. Depois nós temos float, que é o flutuante. Então, nota igual 9.4f. Observe que float, você tem que colocar esse f na frente para que ele reconheça que isso aqui é do tipo float. O próximo, int, de inteiro. Então, float só recebe números decimais. Byte tem uma nomenclatura tamanho, short outro tamanho, float e assim por diante. Int, alunos, igual a 100. Vou criar mais um, classes, igual a 10. Então, eu criei duas variáveis do mesmo tipo. Coloquei só vírgula para separar. Depois, long, habitantes, igual a 90, 50, 100. Um número qualquer, apenas para exemplificar que ele recebe valores do tipo grande. Double. Colocar o dólar. O dólar, vou colocar 5.165, que eu acho que é o dólar do dia. E Boolean, que é alternativa, igual a false. Então, booleano aceita verdadeiro ou falso, e cada um desses aqui são do tipo primitivo. Como é que eu faço para apresentar isso? Eu vou utilizar o mesmo comando anterior. Então, system.out.print. Nós temos o print e nós temos o print ln. Esse print ln quer dizer nova linha, new line. Então ele vai pular a linha para a gente automaticamente. Mas existe uma outra maneira de fazer ele pular uma linha, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer sem pular a linha. Vamos colocar aqui um comandinho que é o /n. Esse /n é a nova linha. E aí eu começo, ó, sexo. Aqui é o que vai aparecer para o usuário. Esse /n simplesmente é pule uma linha. Isso aqui eu posso deixar ali junto, não vai ter problema. Se deixar separado junto, não tem, vamos dizer, não modifica em nada. Então eu vou juntar sexo com a variável sexo. Vou juntar idade, dois pontos, com a variável idade. Vou juntar código, dois pontos, com a variável código. Ponto e vírgula. Vamos completar com todos, system.out.print. Vamos colocar aqui, vamos pular /n nota, dois pontos, junto com nota. Vamos colocar alunos, dois pontos, não vou deixar espaço não, mais, aqui entra então alunos, junto, concateno, classes, dois pontos, mais classes.
System.out.print aqui nós vamos colocar habitantes, dois pontos, junto com habitantes. Coloco só A, Ctrl barra, ele trouxe. Aqui já vou fazer um pouco mais de produtividade, ó, mais o dólar. Então, dólar, dois pontos mais dólar. E a última é a alternativa, mais alternativa, dois pontos mais alternativa, ponto e vírgula. Bom, nosso programa está aqui, está montado. O que está acontecendo aqui? Como que funciona isso daqui? Gente, é muito simples. Vamos só pular essa linha aqui que eu não pulei. É muito simples. Ele lê, primeira coisa, ele imprime na tela, então ele vai fazer, isso daqui vai ser impresso na tela, então /N é pule uma linha, escreva sexo, dois pontos. Isso vai aparecer para o usuário, não o /N não. E ele vai juntar com essa variável. Nessa variável, ó, quando eu cliquei duas vezes, ela já marcou aqui para mim, ó, é F. Então ele vai escrever assim, ó, sexo, F, feminino. Aí ele vai juntar com idade. Idade, dois pontos, e vai pegar 16. E código, ele vai trazer essa variável código. Observe que as variáveis nós não trabalhamos, não coloquem cedilhas, acentos, códigos especiais, não utilize isso. O que você tem que colocar é só para o usuário. Então, isso é para o usuário, então você tem que trabalhar com isso daqui para mostrar para o usuário. Esse sinal de mais está juntando. Gente, eu posso deixar ele todo junto aqui, ó, que ele não vai dar erro, tá? Ó. Não tem erro, ele entende, funciona. Separado ou não, ou se der bastante espaço também, ele vai funcionar do mesmo jeito. Vamos executar aqui para ver como é que ficou. Então ele trouxe aqui pra gente, ó, sexo F, idade 16, código. Observem que aquele espaço que eu dei aqui, ó, não influenciou em nada, ele ficou junto. Só que não ficou legal, né? Ficou bagunçado, porque ele fica numa linha só e eu não dei os espaços. Lembra da história dos espaços? Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Então, para ficar melhor para a gente visualizar, ó, sexo, apareceu. Aí, ó, deu um espaço aqui, deu um espaço aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, nota, aluno, classe, alternativa, dólar. Bom, executa. Só dei um espaço ali. Pronto, já ficou um pouco melhor, ó. Já melhorou muito isso daqui. E observem que onde tem o /N, ó, essa primeira linha aqui, ó, tem um cursor piscando aqui, é esse /N. Quando ele chegou aqui no final, que é esse valor aqui, ó, quando ele chegou aqui no final do 256 do código, ele leu o /N e pulou para outra linha. Então, se eu colocasse /N na frente de cada um desses, ele ia pular de linha. Senhores, nossa aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai falar sobre o JOptionPane. Então, aguardem. Até a próxima aula.